Muito bom dia, graça e paz, aleluia. Quarta-feira, dia 24 de 1 de 2024, 2024, do mês de janeiro. Glória a Deus, é mais uma manhã que nós temos a certeza que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, com a certeza que hoje será melhor do que ontem e amanhã será melhor do que hoje. Queridos irmãos, a gente está conversando esses dias sobre a crise de ansiedade e não fique ansioso por coisa alguma. Sempre o Senhor será o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não posso temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Sabe por que a gente pede o like, a inscrição e o compartilhamento? É porque eu fico observando no meu status como tem crente publicando mensagens, publicando frases, publicando pensamentos de pessoas espíritas, de pessoas filosóficas, de pessoas esotéricas. E às vezes, irmãos, eu vejo muito crente aí ansioso publicando frases de autoras espíritas, de autores espíritas, né? Palavras de autoajuda, frase de autoajuda. Irmãos, se do alto não vier a sua ajuda, não vai ser da terra que vai vir recurso para você. Você precisa entender esse princípio. Quando você for publicar alguma coisa, examina a fonte, meu irmão. Eu falo muito isso na igreja. Examina a fonte. Não saia publicando, não saia evangelizando com coisas que não é do céu. Porque evangelizar, irmãos, é levar as boas novas. As boas novas não é a autoajuda humana. As boas novas não é algo que está acontecendo, não, irmãos. As boas novas é a palavra de Deus. É a palavra que liberta, é a palavra que tranquiliza, é a palavra que traz cura. E quantos irmãos, misericórdia, eu acompanho status no meu WhatsApp, né? Eu tenho o Facebook, mas não uso. Tenho outras redes que eu uso bem isso aqui, ó, WhatsApp e YouTube. Eu publico as mensagens, eu falo do amor de Deus, eu falo da salvação que há em Jesus. E esse tem que ser o nosso objetivo. Ontem eu assisti uma mensagem. Minha irmã, eu só assisto mensagens que me tragam algum aprendizado. Eu não fico assistindo besteira. TikTok, então não para para ouvir essa bobagem. TikTok, irmãos, é um meio das pessoas, infelizmente, distrair a cabeça. Quantos crentes ficam vendo TikToks, sabe? Coisas que, infelizmente, você pode dizer para mim, mas não, irmãos, se não tem a Bíblia, se não tem a palavra de Deus, irmãos, é perca de tempo. Como disse Salomão, é só vaidade. Irmãos, é mais uma manhã que eu já começo assim falando com você. Pare de se distrair com besteira. Para de se distrair com coisa que não traz nada para a sua alma. Nessa manhã, qual foi o seu primeiro pensamento? Nessa manhã, o que você fez de bom para o reino? Você falou de Jesus para alguém? Quando eu assisti uma mensagem de um pastor muito interessante, eu queria compartilhar com você nessa manhã. É um pensamento que faz muito sentido com o que eu tenho falado durante todos esses anos nessa rede. Irmãos, eu tenho 234 pessoas inscritas no nosso canal. Que se essas 234 pessoas realmente entendessem aquilo que eu estou falando, para o nosso canal ter muita gente sendo evangelizada, porque a minha mensagem é evangelística. A minha mensagem é profética. A minha mensagem, irmãos, tem conteúdo. Eu não fico soltando frases sem nexo. Eu não fico falando besteira ou bobagem em nome de qualquer coisa. Não, irmãos. Se a Bíblia não for a nossa regra de prática, não adianta a gente ficar perdendo tempo com coisas, com bobagens. E esse pastor é até uma mensagem teatral, onde o pastor
ele se coloca no lugar de Jesus, o juiz, e ele vai chamando as pessoas pelo nome ministerial e o que ela fez com a missão que lhe foi dada. Foi chamado um rapaz que não era médico, mas trabalhava com várias pessoas doentes. E o Senhor perguntava: dessas pessoas que você lidou no seu dia a dia, quantos você anunciou a salvação, a eternidade e o inferno? Aí aquele rapaz que não era médico disse: mas Senhor, eu não sou médico. Aí o Senhor falou: mas você foi chamada para curar pessoas em meu nome. Eu sempre falo isso aqui, irmãos. O tempo que você perde no seu WhatsApp, fazendo fofoca, talvez resmungando da vida, talvez falando da vida. Irmãos, as pessoas perdem muito tempo, irmãos, com coisas fúteis. Perde tempo com coisas que não edificam. Eu gosto muito de pesquisar, de consultar, de investigar, de saber, para poder explicar, para poder ensinar. E a Bíblia, irmãos, ela é muito tremenda e prática. Quando você entende a palavra de Deus, você começa a entender o que Deus quer fazer através da sua vida disponível. Nessa manhã, eu quero ler com você. Abra sua Bíblia, por favor. Assiste esse vídeo até o final. Irmãos, não existe, quando eu estou na presença de Deus, nada pode tirar a minha atenção, nada pode me distrair, nada pode ocupar esse tempo. Você talvez tenha tempo para tanta coisa, mas não disponibiliza de um tempo para poder meditar, orar, falar, e se ouvir ou se não ouvir, sem permanecer atento. Aleluia. Deus, ele fala com a gente, irmãos. Deus, ele fala com a gente. Ah, que atmosfera maravilhosa. Aleluia. Nesse momento, irmãos, aquieta o seu coração. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Nessa manhã, curve a sua cabeça. Fala: Jesus, fala comigo. Nessa manhã tão agitada que eu estou passando, ou que eu estou vivendo, o Senhor pode trazer uma palavra de consolo, de conforto, de segurança para a minha vida. Nessa manhã, Espírito Santo, o Senhor pode encher o meu coração de coragem. Aleluia. Pode encher o meu coração de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir essa palavra, não sair transformado, irmãos, é perca de tempo. Então, ocupe agora esse tempo em ouvir, em meditar, em ler, em abrir a sua Bíblia mesmo. Talvez você nessa manhã não abriu a sua Bíblia para ler, não leu nada, porque o tempo seu é muito ocupado. Não, meu irmão, esse tempo é meu tempo, no qual eu tenho com o meu Senhor. E nada nem ninguém atrapalha esse tempo. Abra a sua Bíblia comigo, meu irmão e minha irmã. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15 até o versículo 20. 2 Reis, capítulo 6, do 15 até o 20. Tudo aqui é ao vivo, querido. Diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que
que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Então entraram na cidade. Eliseu disse: Senhor, abre os olhos deste homem para que vejam, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estava dentro de Samaria. Esse texto aqui, irmãos, é um texto fantástico, dando continuidade à nossa mensagem sobre crise de ansiedade. Toda vez que você perde o controle de uma situação, é uma crise de ansiedade, porque você não consegue resolver, não vê uma saída, e às vezes você acaba se desesperando com a situação. Muito bem. O texto que nós lemos, se leu aqui no versículo 8, que Eliseu, ele não olhou o problema, ele declarou a vitória. Eu vou repetir. Eliseu não olhou o problema, ele declarou a vitória. E a crise de ansiedade, ela tira essa sua percepção por aquilo que você está passando ou vendo. E qual foi a resposta de Eliseu para um homem ansioso? Que Geazi era ansioso. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E quem é que estava ao redor que Eliseu estava vendo e que Geazi não via? O próprio rei Asa disse isso para o povo de Judá, lá em 2 Crônicas, capítulo 15. Asa disse para o povo de Judá: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Nessa manhã eu quero ser um profeta para dizer para você que nessa crise que você está vivendo, existe um ponto, uma vírgula da mão do Todo-Poderoso. Não coloque um ponto final naquilo que Deus está colocando a mão e colocando o ponto e a vírgula, a continuidade, e aonde você vai chegar se você permanecer obedecendo. Irmãos, o nosso corpo físico, ele deveria se comportar de acordo com o que a palavra diz. Eu tenho que entender que a minha vida não é mais entregue aos impulsos desse século, desse tempo e deste mundo. Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 6, que não devemos nos inquietar com coisa alguma. Jesus disse que os gentios, aqueles que não entendem o propósito, é que buscam essas coisas. Se você está inquieto com um problema que talvez não haja solução, se você orar, aqui Eliseu, ele curou uma crise de ansiedade. Porque Geazi, quando ele acordou pela manhã, ele viu o problema. Geazi, quando acordou pela manhã, ele viu um problema, que era um problema sério. Aleluia. Talvez nessa manhã você recebeu uma má notícia. Talvez nessa manhã você acordou com a dor, com um sintoma. Houve alguma notícia que trouxe para o seu coração uma tristeza, um abatimento. Mas nessa manhã eu quero ser um profeta para dizer para você, como Eliseu disse para o Senhor e falou para Geazi: Senhor, abra os olhos para que ele veja. Aleluia. Nessa manhã,
O Senhor abra os teus olhos e você veja. E quem está em você é muito maior do que aquele que está lutando contra você. Receba essa palavra nessa manhã. Geazi olhou o problema. Eliseu, ele olhou a solução, porque Eliseu era um profeta. Eliseu, olha aí, Eliseu orou. Olha aqui no verso 17. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E nessa manhã você tem que abrir esses olhos, não é os olhos físicos, não são os olhos biológicos, são os olhos espirituais. Existe, aleluia, existe uma milícia de anjos que está ao nosso redor e ao nosso serviço por ordem do Senhor. Você não pode pensar que você está no fim da linha e que o fundo do poço não vai ter fundo. Não, meu irmão. Deus está no controle. Deus, ele é o controle. Deus tem o controle. Ah, que coisa boa, irmãos. A gente levantar pela manhã e saber que esse Deus nunca perde batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Jeová Jireh. O grande eu sou. O poderoso na guerra. Que nessa manhã, meu irmão, você possa entender que nem tudo está perdido. Isso não é uma palavra de autoajuda. É uma ajuda que vem do alto. Davi, ele diz no Salmo 121 o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Aí Davi diz, ele não termina somente aí. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em Filipenses capítulo 4, abra sua Bíblia aí comigo. Filipenses capítulo 4. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 7. Versículo 6. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo fala assim, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí Paulo recomenda o que deve ocupar a nossa mente. Aprendemos o que é ansiedade. Aprendemos ontem, eu te ensinei o que é ansiedade. Você aprendeu, não aprendeu? Se você ouviu a mensagem anterior, você vai relembrar o que eu falei para que haja cura na sua alma. Aí Paulo fala o que deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. Verso 8. Quanto mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, ou se algum louvor há, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Uma palavra como essa, irmãos, merecia vários compartilhamentos. Se os irmãos que estão inscritos no meu canal compartilhassem essa mensagem, nós teríamos quase 1000 inscritos. Teríamos 1000 pessoas ouvindo uma palavra rema. Não seja uma cisterna, seja um canal do fluir das águas. Você não foi chamado para reter, você foi chamado para liberar. Eliseu orou. Eu estou orando nessa manhã. Eliseu clamou. Eu estou clamando nessa manhã. Paulo fez uma recomendação. Eu faço uma recomendação nessa manhã. Irmãos, esse é o Evangelho. Sem mistura, sem religiosidade, sem costume e com unção.
Se você está ouvindo essa mensagem nessa manhã, é porque Deus fez você amanhecer com o seu tímpano, com a sua audição afinada. Se você está me vendo nessa manhã com essa blusa mostarda, é porque Deus, Ele preparou a sua visão, ou preparou os seus olhos para abrir pela manhã e ver a grandeza e a beleza do Senhor. Não seja, irmãos, um retentor, seja um liberador, libere a palavra de Deus. Tem muita gente, irmãos, que nessa manhã está pensando em se matar, pensando em tirar a própria vida. E você pode ser esse salvador em nome do Senhor. Essa é a mensagem, irmãos. É simples. Eu perguntei para o meu genro se ele tinha ouvido a mensagem. Ele disse que começou a ouvir e teve que parar. Irmãos, eu não posso interromper o meu diálogo com o meu Senhor e ouvir o seu conselho para tomar decisões. Irmãos, hoje é dia 24. Daqui a 7 dias termina o mês de janeiro. Meu Deus, começou ontem, 2024. Vamos para o segundo mês. E esse mês é um mês terrível. Nós aprendemos sobre o calendário gregoriano. O que esse mês simboliza. O que esse mês ensina e vai dando os sinais da sua existência. Por que Gregório colocou janeiro como o primeiro mês, quando, na verdade, o primeiro mês no calendário judaico não é janeiro. Janeiro é dado a uma potestade chamada Januários ou Jânios. É um Deus indefinido. É um Deus de duas faces, presente e passado. Não sabe o que fazer. E janeiro é um mês que geralmente as pessoas não sabem o que fazer. É o ponto de partida para alguma coisa sem nada. E nesse mês muitos fazem planos que não vão conseguir concluir, porque fazem um plano em nome de qualquer coisa. Quantas promessas você fez em 2023? Terminou. O que você cumpriu? O que você fez? Aonde você chegou? Meu irmão, não perca tempo com coisas fúteis. Essa palavra é para edificar o seu coração. Essa palavra é para te chamar a tua atenção e dizer, olha, você pode ser mais, você pode fazer mais, você pode chegar a algum lugar. Essa é uma palavra de Deus. Eliseu orou e disse, olha, maior, quem está com a gente é maior, era a maioria, igual Asa. Asa tinha 580 mil, para lutar contra 1.300.000. Asa foi para o joelho, Asa foi para o clamor. E nessa manhã, eu não sei o que está te afligindo, o que está te perturbando, tirando a sua paz. Mas uma coisa eu sei, o príncipe da paz está aqui e está aí. A mensagem para você meditar, aqui é o texto. Ó. É só você ler o texto da mensagem e o comentário da mensagem. Jesus quer falar com você nessa manhã. Então aproveite. Hoje é quarta-feira, 10h34. Ele não perde batalha. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Deixa eu orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, onde estiver um irmão, uma irmã, um querido, Pai, uma vida, querendo um recurso, uma direção, querendo uma cura, querendo um milagre. Tu és o Deus de milagres. Tu és o Deus de resposta. Tu és o Deus que realiza a obra completa e perfeita. Tu não faz nada pela metade, Pai. O Senhor começa e o Senhor termina. Que nessa manhã, Pai, os que estão ouvindo e vendo essa mensagem sejam alcançados pelo Teu poder e pela Tua salvação. Oramos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não fale que essa mensagem é muito boa. Não diga que essa mensagem é muito forte. Faça dessa mensagem alcançar pessoas e vidas. Essa mensagem não é legal. Essa mensagem é a palavra de Deus. Essa mensagem não é boa. Bom
e perfeita e agradável é a vontade do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Deus possa te dar uma semana, um meio de semana debaixo da sua bênção. Se inscreva no canal, compartilhe nossa mensagem, dê o seu link que você gostou da mensagem e seja um evangelista. Não seja uma caixa d'água. Seja o canal do fluir da vontade do Senhor. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Graça e paz.